Oi, gente, bom dia! Bom dia! Retomando agora as nossas aulas, eu espero que vocês tenham descansado de uma certa forma, se divertido nesses dias de férias. E hoje, uma segunda-feira, dia 3 de agosto, vamos retomar as nossas aulas, certo? Começando então, agora, iniciando o nosso módulo 3, olha só. Cheirinho de livro novinho. Então, iniciando com a nossa disciplina de hoje, português, no capítulo 7, página 8. Vamos lá? Então, na página 8, capítulo 7, olha só, nosso folclore. Vamos falar sobre o nosso folclore. Iara, Saci, Curupira, Boto, esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que os criou, não. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira, ok? Então, olhem bem essas duas páginas, 8 e 9, observem que personagens folclóricos são retratados nesta imagem. Olha só aqui, Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, Boto Cor-de-Rosa, a Iara, o Curupira e o Boitatá, ok? O que você sabe sobre sobre as nossas narrativas folclóricas? Narrativas, esses textos, né, que são contados. Por que é importante conhecermos as narrativas de origem popular que fazem parte do nosso folclore? Porque vocês acham que é importante conhecer essas histórias, essas lendas que fazem parte da nossa história. Vamos então começar a viajar nesse tipo de leitura, nessas narrativas folclóricas, e vocês vão entender por que elas são tão importantes para a nossa cultura, certo? Então, gente, iniciando agora um texto, uma narrativa folclórica, uma lenda, vamos agora para início de conversa lá na página 10, falar, por exemplo, os personagens Pedrinho e Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo têm a missão de encontrar Narizinho, a prima do Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe levarem um fio de cabelo da Iara. Pedrinho e Saci são muito espertos e corajosos, mas a Iara é perigosa. Você acha que eles vão conseguir um fio de cabelo dela? Acham? Por que vocês acham que eles vão conseguir? Ou por que vocês acham que eles não vão conseguir? O que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir um fio de cabelo da Iara? Agora, depois dessas perguntas e dessa conversa sobre o texto, vamos ler um capítulo do romance O Saci, de Monteiro Lobato, e neste episódio, Pedrinho e Saci saem para procurar a Iara. Então vamos iniciar nossa leitura, vamos fazer essa viagem fantástica. Vamos lá. A Iara. Vamos à cachoeira onde mora a Iara, disse o Saci. Essa rainha das águas costuma aparecer sobre as pedras nas noites de lua. É muito possível que possamos surpreendê-la a pentear os seus lindos cabelos verdes com o pente de ouro que usa. Dizem que é uma criatura muito perigosa, murmurou Pedrinho. Perigosíssima, declarou Saci. Todo o cuidado é pouco. A beleza da Iara dói tanto na vista dos homens que os cega e os puxa para o fundo da água. A Iara tem a mesma beleza venenosa das sereias. Você vai fazer tudo direitinho como eu mandar.
Do contrário, era uma vez o neto de Dona Benta. Gente, ainda nessa página, murmurou tem o significado de falar em tom baixo, quer dizer sussurrou, certo? Seguindo então, Pedrinho promete obedecer-lhe cegamente. Andaram, 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 por fim chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinha ouvindo de longe. É ali, disse o perneta apontando, é ali que ela costuma vir pentear-se ao luar. Mas você não pode vê-la, tem de ficar bem quietinho, escondido aqui atrás desta pedra e sem licença de pôr os olhos na Iara. Se não fizer assim, há de arrepender-se amargamente. O menos que poderá acontecer é ficar cego. Pedrinho prometeu e, de medo de não cumprir o prometido, foi logo tapando os olhos com as mãos. O Saci partiu, saltando de pedra em pedra, para logo desaparecer por entre as moitas de samambaias e begônias silvestres. Vendo-se só, Pedrinho arrependeu-se de haver prometido conservar-se de olhos fechados. Já tinha visto o lobisomem, o caipora, o curupira, a cuca. Por que não havia de ver a Iara também? O que diziam do poder fatal dos seus encantos, certamente que era exagero. Além disso, poderia usar outro recurso, espiar com um olho só. O gosto de contar a toda a gente que tinha visto a famosa Iara valia bem um olho. Assim pensando, e não podendo por mais tempo resistir à tentação, fez como o Saci, foi pulando de pedra em pedra, seguindo o mesmo caminho por ele seguido. Ninfa de deslumbrante beleza, em repouso numa pedra verde de limo, a pentear com um pente de ouro os longos cabelos verdes cor do mar. Mirava-se no espelho das águas, que naquele ponto formavam uma bacia de superfície parada. Em torno dela, centenas de vagalumes descreviam círculos no ar. Eram a coroa viva da rainha das águas. Joia bela assim, pensou Pedrinho, nenhuma rainha da terra jamais possuiu. A tonteira que a vista da Iara causou nos mortais tomou conta dele. Esqueceu até do seu plano de olhar com um olho só. Olhava com os dois arregaladíssimos, e sem olhos tivesse, com todos os 100 olharia. Enquanto isso, ia o Saci se aproximando da mãe d'água, cautelosamente, com infinitos de astúcia, para que ela nada percebesse. Quando chegou a poucos metros de distância, deu um pulo de gato e, nhoque, furtou-lhe um fio de cabelo. O susto de Iara foi grande, desferiu um grito e precipitou-se nas águas, desaparecendo. O Saci não esperou por mais. Com espantosa agilidade de macaco aos pinotes, saltando as pedras de 2 em 2, de 3 em 3, num momento se achou no ponto onde Pedrinho, ainda no deslumbramento da beleza, jazia de olhos arregalados, imóvel, feito uma estátua. Louco! Exclamou o Saci, lançando-se a ele e esfregando-lhe nos olhos um punhado de folhas colhidas no momento. Não fosse o caso ter posto aqui ao meu alcance esta planta maravilhosa e você estaria perdido para sempre. Louco, 10 vezes louco, louquíssimo que você é, Pedrinho. Por que me desobedeceu?
Não pude resistir, respondeu o menino logo que a fala lhe voltou. Era tão linda, tão linda, tão linda, que me considerei feliz de perder até os 2 olhos, em troca do encantamento de contemplá-la por uns segundos. Gente, esse texto fala sobre a Yara, né? A lenda da Yara, e também falando do texto da Yara dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da narrativa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Contado aqui por Monteiro Lobato, olha, considerado um dos escritores mais importantes do Brasil. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil, ou seja, as crianças e os jovens. Livros como O Saci e Rei Nações, de Narizinho, conquistaram e conquistam leitores há gerações. Então, há muitas gerações que esses livros do Monteiro Lobato que conquistam crianças e jovens com essa leitura maravilhosa que a gente acabou de ler aqui, ok? Então, nós temos aqui, olha, alguns significados, algumas palavras de significados que talvez sejam desconhecidos para vocês. Vocês sabem que toda vez que isso acontece no texto, nós temos a palavra sublinhada, tem sempre um tracinho, um colorido, uma linha colorida, sublinhando essas palavras que talvez vocês não saibam o significado. Então, na primeira página, nós temos a palavra murmurou. Como eu acabei de falar, significa falar baixinho, sussurrou. Seguindo, então, nós temos lá na página 12 a palavra súbito, que significa de repente. Nós temos a palavra fulminado, que significa atingido. Nós temos a palavra galgar, que significa saltar. Temos também a palavra limo, pedra verde de limo. Limo quer dizer lodo, certo? Temos precipitou-se, quando ele diz assim, desferiu um grito e precipitou-se nas águas. Então, quer dizer, mergulhou rapidamente, precipitou-se, ok? Seguindo, então, gente, agora lá na página 14, vamos fazer um entendimento oral desse texto, né? Vocês não precisam escrever nada agora, então vamos lá. Os amigos conseguiram pegar um fio de cabelo da Yara. Os amigos que foram procurar a Yara conseguiram. O modo como eles agiram era o que você imaginava antes da leitura do texto, quando a gente teve aquela conversa sobre o que estava acontecendo, sobre o que o texto iria tratar, né? E o que você achou da atitude do Pedrinho ao desobedecer às recomendações do amigo? E se você estivesse no lugar do Pedrinho, também teria curiosidade de ver a Yara? Por quê? Então, a primeira pergunta, olha só, eu acredito que vocês irão responder da seguinte forma. Os amigos conseguiram pegar um fio de cabelo da Yara, sim, e o modo como eles agiram não foi exatamente aquilo que a gente esperava, né? E, no meu entendimento, alguns de vocês podem responder que sim, né? O que você achou da atitude do Pedrinho ao desobedecer às recomendações do amigo? Ele foi arriscado, né? Ele se arriscou ao desobedecer o Saci, as regras do Saci. Isso é verdade. E se você estivesse no lugar do Pedrinho, também teria curiosidade de ver a Yara? E por quê? Vou responder, vou dar a minha resposta. No meu ponto de vista, se eu estivesse no lugar do Pedrinho, eu teria sim curiosidade de ver a Yara, né? Ela é ela faz parte de uma lenda folclórica, e então eu teria sim curiosidade. Por isso, né? Porque
ela é, no caso, famosa como uma lenda folclórica, né? Então, eu teria sim, ok? Então, essa foi a interpretação oral que nós fizemos do texto que acabamos de ler. Seguindo agora com a interpretação escrita lá na página 14 ainda, ok? Então vamos lá. Responda as questões de acordo com as primeiras falas do Saci. Questão A. Onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer? Então, ela vive em uma cachoeira e costuma aparecer sobre as pedras em noite de lua, certo? B. Por que a Yara é perigosa? Porque a beleza dela cega os homens e os atrai para o fundo das águas. E na C diz o seguinte: a beleza da Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Então, pinte a imagem correta. Qual dessas três imagens representa um ser com que a Yara é comparada? A beleza da Yara é comparada. Então, a resposta da C é a primeira imagem, que é a sereia, ok? A sereia, assim como a Yara, é metade mulher e metade peixe, e encanta os homens com o seu canto e com a sua beleza, ok? Então, é a primeira imagem. Retornando agora para a correção da página 15, na questão 2 diz o seguinte: que outros nomes a Yara recebeu no texto? Então, se vocês relerem o texto, vocês vão encontrar lá Rainha das Águas, Ninfa de deslumbrante beleza e Mãe d'Água. Os três outros nomes que foram dados a Yara no decorrer da contação da narrativa, certo? Então, lá na questão 3, nós temos o que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci. Então, ele poderia ficar cego. Essa é a resposta correta, ok? Ainda, na questão 3, pergunta: em sua opinião, o que poderia acontecer de mais grave a ele? A ele quem? Ao Pedrinho, né? O que você acha que poderia acontecer de mais grave? Como o Saci falou, ele poderia ficar cego, né? Se não fosse a questão das folhas que ele falou ali, que tinha uma planta maravilhosa e que ia curar, no caso ali que ele esfregou nos olhos e tal, e conseguiu acordar o Pedrinho, ele poderia ter ficado cego, ok? Poderia ter ficado paralisado, enfim. Lá na quarta questão, ele pede que você contorne a imagem que representa o local onde se passa o episódio narrado no texto que você leu. Então, temos aqui a primeira imagem, a imagem do mar, representando o mar. A segunda imagem, um deserto, né? E na terceira imagem, nós temos um rio, uma cachoeira lá na frente. Então, o que vocês acham? A terceira imagem é que vocês têm que contornar, ok? É nessa paisagem aí, essa imagem representa o local onde se passa o episódio narrado no texto. A história, na quinta questão, pergunta: a história que você leu é real ou fictícia? E explique a sua resposta. Bom, ela é fictícia, gente. E por quê? Pois existem seres folclóricos como Saci e a Yara no texto. São personagens do texto. Então, é uma história fictícia. Lá na questão 6, ele faz uma explicação e, ao mesmo tempo, pergunta. Então, vamos lá. As narrativas, elas podem ser contadas por um narrador observador. É aquele que conta a história sem participar dela. Então, um narrador observador é aquele que conta algo, conta uma história, um fato, mas ele não participou. Ele apenas observou e então ele conta o que viu e o que sabe, mas ele não participou, ok? Esse é o narrador observador. E o narrador personagem
é quando ele, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele também é um personagem e participa da história. Então, depois dessa explicação, qual é o tipo de narrador do texto que você leu? Quem colocou narrador observador está completamente certo. Porque esse narrador, gente, ele não é nenhum dos personagens da história. Ele apenas narra, ele apenas conta a história, ok? Então, agora eu queria que vocês fizessem a página 16 para a gente voltar daqui um pouquinho e fazer a correção, tá certo? Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Então, gente, lá na página 17, nós temos aquele momento de cidadania no dia a dia. Então, vamos lá. As tradições de boca em boca, ou seja, o boto é cor-de-rosa, o boitatá é um boi, vamos brincar de amarelinha, está na hora do lanche, que tal um acarajé e uma cocada? O folclore brasileiro ele é conhecido em todas as regiões do Brasil, por meio de tradições populares. Os indígenas nos ensinaram a dormir em redes, a respeitar a natureza e os animais, a cultivar as plantas, a tomar banho todos os dias. Sim, isso vem dos indígenas, hein? Eles nos ensinaram também sobre as lendas que explicam a origem das coisas, dos personagens folclóricos. Já os portugueses nos ensinaram a buscar novos caminhos, novas terras, e os africanos nos presentearam com os ritmos, com a feijoada, com o quindim, né? São alimentos, fazem parte da culinária que veio da África e se misturou com a nossa e com a dos portugueses. Essas heranças, crenças e tradições culturais fazem parte do nosso folclore. Então, as lendas, as músicas, as danças, as comidas, os jogos, o artesanato e outras manifestações que herdamos há muito tempo foram passadas de geração a geração e são mantidas até os dias atuais em todos os cantos do nosso país. Só para explicar para vocês uma coisa, olha, o nosso costume de tomar banho todos os dias veio dos indígenas, certo? Então isso foi passando, e até hoje nós temos o costume de tomar banho todos os dias, porque foi passando de geração a geração a geração. Assim como os portugueses, lá em Portugal, e os europeus, eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias, até porque lá o clima é mais frio, não é? E aqui, para nós, para os indígenas, principalmente, da época, quente. E eles tinham também a facilidade de já andavam sem roupa, né? Então, qualquer coisa, eles estavam, dentro das águas, dos rios, dos mares. Então, estavam tomando banho todos os dias e o tempo todo, toda hora, né? Então, esse costume de tomar banho, graças a Deus que nós temos esse costume, eu acho maravilhoso. Então, cite uma tradição que há na sua família ou que você já viu em alguma família conhecida. Hábitos, né? Hábitos do dia a dia, da culinária, do modo de vida, de sentar na calçada, de contar histórias, esse tipo de coisa. Quais são as manifestações culturais da região onde você mora? Então, na região onde você mora, vocês costumam se reunir, celebrar casamentos, batizados, festas juninas, festas religiosas, certo?
na culinária, certo? Essas são manifestações, certo? Que tipo de dança? E em sua opinião, por que é importante preservar essas tradições? Por que é importante continuar mantendo, né, esses costumes, como por exemplo, sentar na calçada, contar histórias, ok? Então, gente, terminamos aqui a nossa aula de hoje de português, ok? Aqui na página 17 encerra a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima.